Nosso texto de hoje está em Neemias, no capítulo de número 11, versos 1 a 36. E o tema da mensagem será Cumprindo a Missão. Lições do passado para o presente. Mas antes de começarmos a mensagem, eu gostaria que você, se não está inscrito, se inscrevesse no canal, deixasse o seu like ou seu dislike. Se você quiser deixar um comentário ou tiver alguma dúvida, pode deixar, nós vamos responder assim que possível. Vamos ao nosso texto de hoje. Leitura de Neemias no capítulo 11, versos 1 e 2. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Missão é a palavra que pode ser definida como uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outra pessoa. Em outras palavras, a palavra missão significa aquilo que deve ser feito, um compromisso. Entre os militares há uma frase que foi cunhada, bastante conhecida: missão dada é missão cumprida. Nós temos no livro de Neemias aqui 3 aspectos importantes na missão que foi empreendida. Primeiro, a consolidação da obra. O povo já tinha feito os muros em 52 dias, mesmo diante de lutas e de adversários inescrupulosos. Também já tinham celebrado um momento importantíssimo de quebrantamento, de adoração, com lágrimas e com muita alegria. Entretanto, a obra do Senhor precisava ser consolidada aonde eles estavam. A primeira questão, então, é a consolidação da obra. A segunda questão, ainda à guisa de introdução, é a permanência da obra. Note que os projetos feitos desde Neemias, lá com o rei Artaxerxes I, já tinham sido concretizados. Tudo que precisou de material e de pessoal e até de proteção foram trazidos, então, pelos babilônios até que o templo foi reconstruído e também os muros e alguma parte, então, da cidade. Esses projetos haviam sido concretizados, os muros consertados, as portas queimadas substituídas, os inimigos vencidos, a justiça social havia sido feita para aqueles que eram menos favoráveis, um avivamento espiritual havia ocorrido e uma aliança espiritual havia sido reafirmada, a aliança que foi feita em Abraão, chamado de pacto, então, da graça. Entretanto, a grande questão aqui é verificar se a obra do Senhor vai permanecer com uma grande estabilidade aonde eles estavam. Então, a permanência da obra, não só a consolidação, mas a permanência. E o último aspecto, à guisa ainda de introdução, a importância da obra. A questão de que, apesar de tudo que foi construído em termos de cidade, de templo, de muros que trazia segurança, as pessoas aqui são mais importantes do que as coisas. Então, a importância da obra, esse é um terceiro tema aqui. Jerusalém agora não é mais a mesma. O templo foi reerguido, os muros e as portas estão arrumados, então o povo foi levado a um avivamento genuíno diante do Senhor e reafirmado a aliança. Mas as pessoas voltaram para as suas localidades e só voltariam em ocasiões especiais. Agora é preciso repovoar a cidade. 2 textos nos fazem entender o que estava acontecendo. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas
ainda não estavam edificadas ainda. Neemias capítulo 7, verso 4. No capítulo 11, verso 1, no texto que lemos, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Isso nos lembra aquilo que já havia sido predito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 62, no verso 12. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Me parece que aqui a missão do povo de Deus é fazer com que Jerusalém seja habitada, a cidade santa, a cidade do próprio Deus. Note que é mais fácil se construir estruturas do que ajuntar um povo e lidar com essas pessoas. Entretanto, o povo de Deus necessita ser cuidado e manter unido através de laços que são espirituais. Como fazer isso e por quê? Veja que Jerusalém é o símbolo da igreja, é a cidade de Deus, aonde ele pode ser encontrado através do culto e da adoração. A cidade é santa por causa do Deus que habita lá e do seu povo que foi chamado pelo seu nome, filho deste Deus, que é também um povo santo. Deuteronômio, no capítulo 7, verso 6, nos lembra isso, quando dá chamada do povo de Deus. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. A razão principal é que Jerusalém é a cidade que tem a missão de ser luz para as nações que estariam ao seu redor. Nós lembramos novamente o profeta Isaías, quando ele diz no capítulo 49, no verso 6, sim, diz ele, pouco é o seres meu povo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Há razões para o povo de Deus não querer vir habitar em Jerusalém, embora esta fosse a sua missão. Primeiro, a santidade requerida por Deus. A tendência do homem é para o pecado e as pessoas têm dificuldade de vir até Deus. Em Levítico, no capítulo 20, verso 26, Moisés, o legislador, ele diz por mandato do Senhor. Deus diz então a ele, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Me parece que as pessoas têm vontade própria, ou domínio próprio, ou então o desejo próprio. E a santidade requerida por Deus requer o trabalho de deixar o pecado e levar uma vida correta, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Em segundo lugar, não só a requisição de uma vida santa, mas os gentios odiavam e conspiravam contra os judeus. Por isso o povo de Deus não poderia se aquartelar, não poderia ser covarde. Lembre-se que Jesus falou lá no Apocalipse às 7 igrejas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Ora, o discipulado ele requer preço, e o discípulo não pode temer perseguições
lutas e dificuldades, elas aparecerão. O próprio Jesus diz que nós teríamos tribulações, nós teríamos lutas. No mundo passais por aflições, assim se expressou nosso Senhor. Veja que morar em Jerusalém não era nem algo requerido pelo povo, porque o povo tinha que ser santo, o povo era odiado pelos povos em volta, e manter-se fora de Jerusalém era mais vantajoso materialmente. Veja que a cidade vazia não oferecia oportunidade para o comércio, para comprar e para vender. E a cidade vazia seria um grande perigo para ladrões e salteadores. Então veja que diante dessas três razões principais, o povo não teria razões para vir para Jerusalém. Diante do seu próprio pecado, diante dos gentios que estavam enfurecidos contra o povo de Deus, e diante também de que seria melhor morar fora e manter-se de uma forma mais produtiva do que dentro da Jerusalém, a cidade que estaria vazia. Quando Jerusalém será habitada? Quando a missão da igreja será cumprida? Entendendo que Jerusalém é o símbolo da igreja. Primeiro, Jerusalém será habitada e a igreja cumprirá a sua missão quando os líderes da igreja, seja do Novo Testamento, do Velho Testamento, a igreja do Senhor, os príncipes do povo, eles dão o exemplo. O verso 1 desse texto de Neemias 11 nos diz: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Veja que a liderança do povo de Deus, das tribos, a liderança daqueles que estavam sob eminência, aqueles que eram os presbíteros do Antigo Testamento, aqueles que eram os líderes, os docentes, os regentes, eles estavam então na cidade, mostrando que a missão da igreja na cidade, como diz Isaías, era ser luz para as nações. E eles dão então o exemplo de estar na cidade. Eles poderiam pensar em vantagens, em ganhos, em recompensas, entretanto, eles são os primeiros em pensar na missão de Deus para a cidade e para então o mundo. Quando a liderança segue na frente, o povo de Deus automaticamente vai atrás. Uma liderança comprometida com a missão de Deus fará com que todos os bancos da igreja sejam ocupados. Mas uma liderança que não está pensando na missão da igreja, está fazendo com que os bancos da igreja estejam vazios, fazendo com que os lares estejam sem busca do Senhor, aonde Deus poderia estar trabalhando em vidas e trabalhando em famílias, trabalhando na sociedade, mostrando o seu poder. Onde estão as pessoas? Os líderes dão um grande exemplo, estão à frente do povo, e eles devem sempre estar assim. E os líderes do povo da antiga aliança assim fizeram. A segunda questão: quando Jerusalém será habitada? Quando a igreja cumpre a sua missão? Não só quando os líderes dão exemplo, mas quando todo o povo pensa no projeto de Deus. Quando cada um não pensa só na sua questão particular, mas quando todo o povo pensa no projeto de Deus. No verso 1 ainda, na segunda parte, os príncipes habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. A ideia aqui não é vestir um santo para desvestir o outro. Essa é uma ideia bastante importante de nós pensarmos. Não era tirando as pessoas das cidades e enchendo Jerusalém que eles cumpririam a missão. Certamente que sim, mas deixariam as suas cidades também vulneráveis. Então veja que deitar sortes era algo comum nos tempos antigos, onde a vontade de Deus era compreendida com alguém que era sorteado, ou repartir algo que tinha sido conquistado. Deitar sortes também valeria para essa situação. De 10 em 10, o povo então é distribuído e cada uma pessoa em 10 era sorteada para habitar em Jerusalém. E assim
a medida ela é proporcional, ela é justa e a distribuição então é executada. O texto fala que o seu restante deitou sortes. Os líderes foram à frente e o povo então veio atrás. Quando Jerusalém é habitada, quando a missão de Deus é cumprida, quando todo o povo pensa no projeto de Deus. A terceira questão que nós observamos aqui, nesse texto bastante histórico, cheio de nomes e de pessoas importantes, mostrando Neemias que as pessoas são mais importantes do que as coisas, o local do templo, os tijolos, eles não cultuariam a Deus, mas o povo que estaria dentro desse local. A terceira lição, não só o exemplo dos líderes, mas também o povo que pensa no projeto de Deus, mas os voluntários que também apareceram e pessoas que foram abnegadas. Não somente nós precisaríamos dos líderes e de uma pessoa entre 10, mas também de pessoas que estivessem sendo abnegadas de habitar em Jerusalém. O verso 2 diz: o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Não somente os líderes ou as pessoas escolhidas por sortes, mas aqueles que voluntariamente, aqueles abnegados, pessoas cheias de amor, de alegria, de santidade, porque lá estava a casa de Deus, onde Deus era adorado, onde Deus era glorificado, onde de lá, como Jerusalém tinha a função de ser luz para os gentios, então era preciso que de lá Deus fosse glorificado, para que essa luz então fosse reconhecida por todos os povos. Essas pessoas eram abnegadas porque estavam mais preocupadas com o projeto de Deus do que com a sua própria vida, a sua própria segurança, o seu próprio bem-estar pessoal. Sabemos que vivemos tempos de perigo e que procurar o caminho das facilidades é muito mais fácil, é muito mais, talvez, oportuno, mas o caminho do discipulado, como disse Jesus, ele requer abnegação, requer renúncia, requer sofrimento muitas vezes. Como é que nós podemos aplicar essa mensagem de hoje? Como o texto fala, habitar Jerusalém e cumprir a missão da igreja. Nós vimos que os líderes seguiram à frente, o povo veio atrás e pessoas abnegadas também abriram mão do seu conforto e foram trabalhar. Primeira questão que eu poderia aplicar esse texto de hoje é que habitar Jerusalém é fundamental para o testemunho de Deus no mundo. Até reis pagãos perceberam isso, como o rei Artaxerxes I, concedendo cartas e concedendo todo o material necessário e ainda guardas para protegerem Neemias e Esdras até que chegassem em Jerusalém e fossem ali protegidos e iniciassem o trabalho. O rei Dario também fez isso. O rei Ciro também antes fez isso. E nós podemos perceber que Deus é soberano e ele vai agir usando pessoas para que a igreja possa dar o seu testemunho no mundo. Pessoas crentes e até como esses monarcas descrentes. Em segundo lugar, há o perigo de habitar onde estamos bem instalados, mas não cumprirmos a missão de Deus, onde Deus quer que nós estejamos. Muitas vezes as pessoas fazem o que é conveniente. Eu vou morar em tal lugar, eu vou trabalhar em tal lugar, e preparam isso como se isso fosse algo conveniente, mas não pensa na missão de Deus. Pense primeiro na missão de Deus. O que é que Deus deseja para a igreja e para a cidade? Como é que a minha família, como é que a minha vida podem então corroborar com essa missão de Deus, onde Deus tem chamado? Em terceiro lugar, nós temos que habitar Jerusalém e em todos os outros lugares ao mesmo tempo. Jesus, na grande comissão aos seus discípulos, em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder. A palavra dunamis, dinamite é usada aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em toda a Samaria, e até aos confins
da terra. Então veja, nós temos que habitar Jerusalém, mas nós temos que estar testemunhando em todos os lugares do mundo. Nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos ir pregando o evangelho aonde Deus nos tem chamado. Em quarto lugar, nós temos que ter uma estratégia, um plano de ação como Neemias teve, para que a cidade de Deus fosse repovoada, para que a segurança fosse tida e para que tudo estivesse no seu devido lugar e então funcionasse. Nós temos que ter uma estratégia, um plano de ação. Se nós não sabemos aonde ir, a tendência é não chegarmos em nenhum lugar. Você não pode pegar um ônibus e não saber para onde ele vai. Você não pode pegar lá o seu aplicativo e digitar lá, eu não sei para onde eu vou. Você não vai para lugar algum. Você tem que saber para onde você que tem que estar indo. Em quinto lugar, por trás de cada líder há uma ordem, um desejo de progresso da casa de Deus. Missão dada é missão cumprida. Nós temos que entender isso. A missão que Deus nos dá, nós devemos cumpri-la. Em sexto lugar, nós temos que perceber que deve haver diversidade. Nós somos tão diferentes. Cada digital é uma pessoa diferente. Não somos iguais nesse mundo, somos diferentes. Mas na diversidade deve haver a unidade. Gente morando em Jerusalém, gente morando em outras cidades. Mas quando havia festas anuais, todos estavam juntos, glorificando o Senhor. Há segurança e há projeto quando há diversidade e quando há unidade. Cada um não pensa no seu projeto, mas pensamos no projeto de Deus para o mundo. Em sétimo lugar, há a unidade na ação conjunta. Liderança e povo. Os líderes estão indo à frente, o povo atrás e pessoas que voluntariamente agregam aqueles que já estão indo com um esforço. Mas habitar Jerusalém é preciso finalmente ser povo de Deus e cumprir a missão. Missão dada, missão cumprida. Como diz a palavra de Deus, 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor nos ajude e que possamos habitar Jerusalém, que possamos cumprir a missão que Deus nos tem dado. Que Jesus Cristo seja aquele que nos dê a força e cujo nome nós possamos fazer essa obra. No nome do Senhor, nós faremos proezas. Tudo posso naquele Jesus que me fortalece. Que Ele nos abençoe. Amém.